Boa tarde. Vamos começar o período da tarde com o professor Paulo Vaz, da Escola de Comunicação da UFRJ, que vai apresentar risco, vigilância e demanda do Estado securitário. Por favor. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer o convite de participar aqui. Eu já fui convidado ano passado, por razões outras não pude comparecer, mas estou bastante contente de estar aqui pelo nível de questões e de reflexões que a palestra do Eugênio já nos fez pensar. Eu imagino que teremos uma semana com possibilidades de pensar bastante sobre vigilância. Eu também, como você começa a falar após já ter pelo menos uma pessoa falando, você dá uma matizada a respeito do que você quer apresentar. Eu vou começar diretamente para ter tempo de falar, tá certo? Inicialmente, a minha proposição seria marcar o lugar de onde eu vou pensar a vigilância. Eu fui muito influenciado por Foucault, é o autor com o qual eu fiz minha dissertação de mestrado, depois minha tese de doutorado. Foi trabalhos que também incluíam interpretar Foucault. E a partir daí eu gostaria de propor a minha visão, claro, de qual seria o conceito de vigilância de Foucault e como a gente poderia aproveitar esse conceito de vigilância para pensar o contemporâneo. Em primeiro lugar, há muitos anos atrás, quando eu estava dando conta da literatura sobre vigilância que tinha nos Estados Unidos, quando eu estava escrevendo um artigo, a primeira coisa que me impressionava é que as pessoas tinham o costume de associar a compreensão de vigilância de Foucault com a compreensão do George Orwell. E é um engano, é um equívoco, certo? Isso é microfonia, vamos ver se melhora. Por que isso? Porque, na verdade, a tendência que a gente tem a pensar a vigilância é o que eu chamei de brincadeira, uma concepção paranoica da vigilância. Eles, o Estado, as pessoas todas poderosas, nos vigiam. E, evidentemente, o problema dessa concepção, que a gente pode chamar de paranoica, é que você, que está sendo vigiado, se coloca como fora do poder. Enquanto, evidentemente, se nós formos seguir a compreensão Foucaultiana de poder como produção de subjetividade, não é possível você se colocar à exterioridade dos procedimentos de poder, e que, portanto, as práticas de vigilância são modos de constituição de subjetividade. Então, em primeiro lugar, é isso. Eu questiono essa concepção paranoica de vigilância, e eu pus rapidamente 3 frases aqui do Foucault que estão mais ou menos da mesma época, misturadas em Vigiar e Punir, e também naquela coletânea microfísica do poder. A primeira é: o poder está em todo lugar, significando que ele pode estar no nosso interior. O segundo é que Vigiar e Punir, que ele vai argumentar que o poder moderno produz alma. E a terceira é a famosa inversão do dito órfico, que a alma é a prisão do corpo. O que significa claramente, portanto, que os dispositivos de vigilância são modos de fazer com que o indivíduo se autovigie. São modos do indivíduo se limitar. Para ser um pouco mais genérico, eu acho que um dos primeiros modos de se compreender as práticas de vigilância é pensar as práticas de vigilância no interior da visibilidade dos comportamentos dos indivíduos em uma dada sociedade. A vigilância não pode ser pensada no exterior da moralidade, porque foi desse modo que ela foi constituída nas sociedades humanas. Evidentemente, o Foucault também foi muito marcado durante parte do seu trajeto intelectual por uma separação entre sociedades da exterioridade, sociedades da interioridade, sociedades da vergonha e da culpa. Vocês podem com facilidade fazer um argumento de que uma sociedade, a honra, que é o outro lado da vergonha, uma sociedade da honra é uma sociedade que está marcada na visibilidade do comportamento e, portanto, em práticas sociais de organização da vigilância e na separação público-privado.
Enquanto que uma sociedade da culpa, a vigilância tem que ser internalizada. Isso é, na sociedade da culpa tem que haver um procedimento pelo qual o indivíduo internaliza o olhar do outro e se identifica com o olhar do outro. Mais genérica, então veja só, como primeira proposição genérica do modo como a gente tem que pensar a vigilância, é que é indissociável, quando se pensa vigilância, associar os temas da moralidade e da visibilidade. E certamente, o modo como eu interpreto Foucault, o modo como eu pensei Foucault, foi a partir dessa separação entre exterioridade e interioridade, que o panoptismo, a torre panóptica, era um modo de produção de culpa. Enquanto que vai ser um argumento que eu vou propor a vocês, a vigilância contemporânea, ela vai supor um retorno de uma sociedade da exterioridade, ela vai supor uma relação estratégica com o olhar do outro, ao mesmo tempo que implica a condenação do vigia. Então, isso aqui é só apenas a abertura. Rapidamente explico a minha interpretação da torre panóptica, marco os lugares, tá certo? Até para poder ver o tempo que eu tenho. Como vocês podem imaginar, o desejo de falar e o desejo de colocar temas é sempre muito maior do que o tempo que eu terei. Primeiro, quando a gente vai pensar o Foucault, pensando o panóptico, o primeiro lugar de atenção que nós devemos ter é que o Foucault se interroga não sobre quem vigia, mas sobre quem é vigiado. Segundo, quando ele vai definir o panoptismo e a torre panóptica, o que ele vai frisar é que o poder com a torre panóptica ele fica visível, mas inverificável. Numa sociedade da exterioridade marcada pela visibilidade do comportamento no espaço público, é possível limitar as ocasiões onde você pode estar sendo visto pelo outro. O Foucault, na História da Loucura, tem uma frase ótima quando ele pega aquele autor, que o nome vai me faltar agora, mas escreveu um texto famoso de história da ciência, que é do mundo fechado ao universo infinito, narrando o surgimento da física de Galileu, e aí ele vai dizer que a passagem da sociedade, Poiré, exatamente, que na História da Loucura ele vai dizer que o que houve no surgimento das práticas contemporâneas da vigilância moderna, na História da Loucura, foi a passagem do mundo fechado da acusação, do mundo da acusação ao universo do juízo. Simplesmente porque eu quero frisar a vocês que no mundo da vergonha, você consegue limitar as ocasiões onde você está sob o olhar do outro. O que a torre panóptica faz, ao dissociar o par ver ser visto, é tornar o poder simultaneamente visível, mas inverificável. Isso é, eu não posso controlar as ocasiões onde eu estou sob a visibilidade do poder. E é por isso você tá sob a virtualidade de serviço sem poder confirmar a vigilância. E é essa dissociação do par ver ser visto que é o primeiro mecanismo para fazer a internalização do olhar. Por isso, aqui está a contração técnica, na verdade a contrafação técnica. A torre panóptica é evidentemente uma contrafação técnica da crença no Deus onisciente. E, portanto, Foucault está pensando como uma crença foi substituída por um objeto técnico. O Bentham também falava exatamente isso. O Bentham até aconselhava que de vez em quando você castigasse os prisioneiros, aleatoriamente, como supostamente Deus faz conosco. De vez em quando a gente sofre e, portanto, também a gente pode estar sendo castigado, e a gente sabe que a gente sempre merece ser castigado, mas de todo modo, deixando da brincadeira, o ponto que eu queria chamar a atenção é que você internaliza a vigilância, tá certo? Você se vigia, você tem uma prática de autovigilância. Só que não basta a torre panóptica, porque senão você teria uma visão absolutamente paranoica de um Deus que te persegue e que ao mesmo tempo é onisciente, onipotente. Deus tem que ser bom. Para se identificar com o olhar do outro, para haver a experiência de culpa, o que é necessário? É necessário que o indivíduo se situe na distância da anormalidade, que o indivíduo tema ser anormal, e essa é a função do que o Foucault chama de sanção normalizadora, que se articula com a torre panóptica para produzir o efeito que é a internalização do olhar do outro. Eu falei disso em diversas ocasiões, em diversos textos. Talvez o mais conhecido seja Types of Self-Surveillance, onde esse argumento é feito, tá certo?
É preciso articular, de um lado, Foucault não é de modo algum alguém interessado numa visão paranoica do poder. O poder é produção de subjetividade, o poder está em nós e não no exterior. Segundo, o poder moderno e o dispositivo panóptico eram um procedimento para produzir a culpa, para produzir a internalização do olhar do outro, que evidentemente é uma condição básica para a experiência da culpa. Mas que não basta a torre panóptica, é preciso haver a torre panóptica e o temor da anormalidade. Isso é o moderno. Passemos então agora para a discussão de por que eu acho que, evidente, para mim o panoptismo está superado num sentido preciso, porque a identificação com o olhar do outro não ocorre mais. O que se tem hoje é uma relação estratégica com os dispositivos de vigilância. E aí eu vou basicamente fazer não é exaustivo, nem pode ser, não só porque não tenho tempo, mas porque não tenho conhecimento. Há algum tempo não me dedico mais a estudar as práticas de vigilância, portanto eu estou aqui falando mais de um período que eu estudava há cerca de 10 anos atrás, está atrasado. Mas vamos lá, pensemos a dimensão conceitual, tá certo? A primeira forma de vigilância, ela implica a certeza do registro. Isso significa, anteriormente no panóptico eu não tinha certeza de ser vigiado. Aqui eu tenho. Quando eu passo numa câmera de vigilância de velocidade de carro, eu tenho certeza de que eu serei registrado. E eu não internalizo a lei, portanto, eu estabeleço uma relação estratégica com ela. De que forma? Eu tipicamente freio quando estou perto de ser vigiado. Eu não tenho uma adesão à regra, eu tenho uma relação estratégica com a regra. Do mesmo modo, uma câmera de vigilância no edifício, eu quero fazer um assalto ao edifício, eu uso uma máscara. Segunda forma de prática de vigilância é o registro de comportamento, o Eugênio falou disso bastante, mas cuja finalidade é a incitação ao consumo. Estou pensando em práticas como dispositivos como Netflix, Amazon, todas elas requerem o registro de dados e um funcionamento que a gente pode chamar de preditivo da vigilância. Mais do que uma representação, fixar um referente, como talvez fosse o caso na torre panóptica, mais do que fazer os indivíduos temerem ser anormais, o que se trata de fazer aqui agora é uma que se pode chamar de uma vigilância preditiva, é a representação, preceder o referente, descobrir o referente. E, portanto, o que se tem isso deve ser pensado num movimento que não é o de limitar o desejo dos indivíduos, mas é incentivar o seu desejo na forma de produção de consumidores, de produção de indivíduos capazes de consumir sempre mais. É para isso que é para isso que serve o Netflix, é para isso que serve o dispositivo da Amazon, é para isso que se gasta dinheiro tentando saber como eu construo um perfil. Terceiro ponto, construção de perfis para a vigilância do Estado. Também aqui uma vigilância preditiva. Aqui o exemplo mais claro é o terrorismo. Mas vejam só, aqui ainda permanece nesses dois casos uma relação estratégica. Depois, uma forma de autovigilância é o cuidado com a saúde. Eu não vou poder explorar aqui muito isso, mas a ideia de fator de risco, ela implica que o indivíduo não vigia mais o seu desejo, mas sim o nexo entre prazer e consequência, e desse modo não é mais questão ele tentar descobrir quem ele é, tentar libertar-se de sua maldade interior, mas sim ser capaz de controlar a relação com a consequência. Nada é ruim, tudo é arriscado. E por fim, o último procedimento é a exposição da intimidade voluntária, como o Eugênio estava falando também, mas cujo funcionamento é a sedução. E nós temos mais uma vez uma relação estratégica com o olhar do outro. Só que com uma diferença. Nessa relação estratégica hoje com o olhar do outro, o mecanismo é a sedução e, simultaneamente, por isso que eu tenho proposto que nossa cultura não vive mais uma cultura da culpa, mas uma que a gente pode chamar de uma cultura da vergonha reflexiva, que é a vergonha de ter tido vergonha, cuja forma mais usual é o assumir-se, mas que tem muito claramente
assumir-se no sentido de sair do armário. E, portanto, você ter que aparece num filme como eu convivo agora com uma criança de 7 anos de idade. Vocês, por acaso, talvez saibam do filme Frozen e da música Let It Go, cujo tema, basicamente, é liberte-se do olhar do outro. Não importa o que o outro pensa. Não importa o que o outro pensa quando o outro quer limitar o seu comportamento. Mas só importa o que o outro pensa quando trata de seduzi-lo. Então, porque, como isso é fácil, uma cunhada, ex-cunhada, de fato, ela estava, descobriu, na época que ainda era novidade, aquela câmera de computador, a webcam. Ela viu pela primeira vez no meu computador e ela descobriu que ela podia ficar se olhando e tirando fotos. Ela demorou 2 horas para tirando foto dela. Por que isso? Simplesmente porque a relação com o outro aqui é uma relação estratégica. Eu vou controlar o quê? O modo como eu me exponho ao outro. Então, é isso. Evidentemente, essa passagem de uma relação de identificação com a regra, de identificação com o olhar do outro, para uma relação onde você estabelece uma relação estratégica com o olhar do outro, a meu ver, e é o que eu pesquiso há mais de 15 anos, há mais de 20, na verdade, eu falava 15 há 5 anos atrás, o tempo passa. O conteúdo da minha pesquisa, de diversos modos, é a passagem da norma ao risco. O conceito de normalização e de norma era o conceito básico a partir do qual Foucault pensava as experiências, por exemplo, do comportamento sexual, do comportamento moral de modo geral, da criminalidade, da loucura. Esse era o lugar, a norma. E o que eu trabalho, a partir da noção de fator de risco na medicina, mas também a partir da noção de risco, quando se trata de pensar o crime e o terrorismo, o que eu trabalho é essa passagem da norma ao risco. E, muito rapidamente, eu vou só falar da dimensão geral dela. É claro que isso aqui que a gente vive é uma forma nova de habitar o tempo. A passagem da norma ao risco é também uma passagem do progresso ao risco. E significa, hoje os seres humanos, com os conceitos que eles constroem, têm um modo novo de habitar o tempo. A cisão temporal relevante não é mais aquela separação entre o eterno e o efêmero própria dos gregos e dos cristãos. Tampouco é a relação entre um presente limitado e sofredor com um futuro aberto, que era o próprio do moderno, nas formas dos conceitos de progresso, liberação, normalização, cura, revolução. A passagem relevante hoje é um presente que se concebe no direito à felicidade e, portanto, não limitado paradoxalmente. Por que paradoxalmente? Porque, evidentemente, a experiência de limitação, a experiência de sofrimento se dá no presente, com o futuro como catástrofe a ser evitada. Pois bem, então, dada essa passagem da norma ao risco, eu vou dar o outro lugar onde a gente deve pensar o conceito de vigilância. Eu propus a vocês que o primeiro lugar para se pensar o conceito de vigilância é na relação com a moralidade. E, portanto, pensar o conceito de vigilância hoje é tentar refletir sobre qual é a nossa moralidade e como os dispositivos de vigilância constroem e participam da construção dessa moralidade. A minha proposta é a moralidade da vergonha reflexiva, que depois, se for o caso, eu tento explorá-la. Mas, em segundo lugar, vigilância tem relação com o medo. E aqui, eu vou ser mais uma vez um Foucaultiano malvado, no sentido de que tudo que eu penso assim, olha, o mundo que o Foucault descrevia de modo brilhante não existe mais e, portanto, trata-se de pensar o mundo à distância do mundo descrito por Foucault. O Foucault tinha uma concepção muito, que a gente pode fazer como uma formulazinha simplificada de pensar o poder e a relação entre poder e medo. A gente pode pensar que o procedimento do poder na soberania era afirmar a potência do soberano, afirmar o desmedido do seu poder. E, portanto, ele dizia, obedeça-me, senão te mato. Ele provocava o medo do próprio poder. E, portanto, ele não precisava vigiar. Vigilância não era uma questão para esse poder da soberania. Como Foucault, por diversas vezes, afirma sobre, por exemplo, como o suplício era lacunar. Já o poder que o Foucault
ou pelo menos do modo como eu trato. Indiferente certamente chama de poder normalizador ou biopoder, poder pastoral. Ele funciona na forma a legitimidade dele está em salvar o indivíduo. Então a fórmula dele é: obedeça-me que eu te salvo, ou obedeça-me senão você morre. Mas o ponto do Foucault no mundo moderno é: você morre por algo que está em você mesmo. Por isso era um pastor que ia te curar da morte que você traz em si, curar da anormalidade que te habita, da loucura que te habita, vai te salvar. Então ele disseminava o medo de outra coisa que o poder, mas era o medo de algo que estava no interior do indivíduo. Então, portanto, ele propunha aos indivíduos pensar-se na distância do anormal, que significava situar o indivíduo entre, de um lado, um pastor, como lugar de identificação positiva, pastores laicos, e de outro lado, o anormal como aquilo que ninguém devia ser. Distância entre indivíduos, que simultaneamente era a distância entre a consciência e seu desejo. 10 minutos, está ótimo, vai dar tempo. O que eu acho que está acontecendo no mundo contemporâneo? A fórmula hoje é: obedeça-me que te salvo do outro, e não que te salvo de você mesmo. O poder tem um lugar ainda de proteção. Ele não se legitima porque ele é poderoso, ele se legitima porque ele salva ainda. Mas salva do quê? Do outro monstruoso que te ameaça. Eu vou dar exemplos pela campanha eleitoral norte-americana em duas décadas diferentes. Eleição do primeiro Bush. O Michael Dukakis estava a mais de 20 pontos à frente dele, quando um conservador publicitário descobriu que você podia usar o crime e o medo do crime como forma de derrotar o Dukakis, porque o Dukakis era favorável à liberdade condicional, e algum preso que ele tinha proposto liberdade condicional chegou e cometeu um crime, quase matou uma mulher, estuprou, quase matou o marido, etc. O que ele fez? Fez um comercial famoso, que era o da prisão com uma porta giratória, e depois colocava a foto do Willie Horton, que era um negro que estava com cabelos desfeitos. Qual é a ideia aqui? O poder dissemina o medo e diz: os democratas são incapazes de te proteger, eu te protejo. Depois, Bush filho disputa com John Kerry na presidência, e ele faz um outro comercial famoso, que é o dos lobos. Pôs uma mulher cercada de lobos numa floresta, e a narração era: John Kerry é soft com o terrorismo. E portanto, mais uma vez, que legitimidade o Bush se propunha? Qual ele procurava? É por isso que aqui a gente está vendo a demanda do Estado securitário. Que lugar ele ocupa? Eu te salvo. De quem? Do outro monstruoso. Não é salvar você de você mesmo. Bom, a questão que fica imediata aqui é: então, como eu consigo disseminar o medo? E parte do mecanismo de disseminação do medo é a sua junção com a compaixão. A compaixão é uma emoção que precisa do medo para ser experimentada. No processo desde Aristóteles se sabe que a compaixão implica 3 crenças básicas: o sofrimento é grave, o sofredor é inocente, aquilo poderia acontecer comigo. Vale dizer, no juízo de possibilidades iguais, eu tenho que ter o medo de que aquilo aconteça comigo. Quando eu fiquei analisando, aí é por isso que eu proponho que a fórmula contemporânea de produção de subjetividade associada ao crime e ao terrorismo é a ideia de vítima virtual. E a vítima virtual, nos estudos que eu fiz no início do século XXI, sobre notícias de crime, eu via muito claramente a presença de 3 fragmentos narrativos que constantemente se repetiam em qualquer notícia de crime, especialmente aquelas que aconteciam no espaço público. O que aconteceu poderia ter acontecido com qualquer um, o que aconteceu pode acontecer novamente, e o que aconteceu poderia não ter acontecido, que significava só aconteceu porque o Estado foi incompetente. E daí a demanda de vigilância.
implícita. Que significava também que você construía a monstruosidade do agressor e a incompetência e imoralidade dos agentes do Estado. Quem assistia aquele filme horroroso, absolutamente fascista, que é o Tropa de Elite, e o primeiro, se lembra que basicamente o que caracterizava o bom policial é que ele era bastante rigoroso e moralmente íntegro. O que significava, porque há sofrimento no mundo, por que nós sofremos? Porque os policiais, os agentes de Estado, de modo geral, são corruptos, imorais e são fracos. Se as leis fossem rigorosas, se a polícia fosse efetivamente tivesse... Pessoal, essa retórica não é brasileira, essa retórica é global e ela tem a ver com o crime e com o terrorismo. Eu estou aqui pensando depois eu falo. Não vale a pena ficar me detendo, mas eu só queria mostrar como que se dá esse procedimento de compaixão, que você reforça a identificação com a vítima, que primeiro você diz assim, olha, quem cometeu o crime é um ser absolutamente horroroso, desumano. Segundo, você faz o quê? Você reforça a identificação com a vítima de um modo novo. Se comparado com o que aconteceria na modernidade, não terei tempo de apresentar. Mas o modo novo é, você vai mostrar a vítima na sua rotina feliz. Não existe algo mais padronizado, mais chavão, mais repetitivo do que apresentar o sofrimento de pessoas em catástrofes, crimes, acidentes terroristas, etc. Em qualquer país do mundo, você mostrar a foto privada do indivíduo sorrindo com a legenda dizendo, olha como ele era feliz. Isso é absolutamente banal e generalizado, tá certo? 5 minutos. É que eu acho que dá tempo, eu acho que faço só mais 2 slides, e por isso que eu estou aqui me detendo, e também eu me detenho porque eu fico muito irritado com esse procedimento de compaixão, de identificação absolutamente horroroso. Mas sempre mostra isso, você mostra a vítima feliz, você tem a foto privada do indivíduo em algum momento sorridente. Vejam só, aconselho fortemente as pessoas a verem um livro do New York Times, que é um site, que também virou site, que é Faces of the Fallen, as faces dos caídos, que é sobre as vítimas de 11 de setembro. Se vocês forem ver, é a mesma foto. É um desrespeito. Querendo marcar a individualidade de cada um, é um desrespeito à individualidade absolutamente pavoroso, que são todas as pessoas sorrindo, e todas elas eram tão felizes. Bom, aí qual é o último ponto que eu gostaria de chamar a atenção? Já é um ponto mais, outro. O que eu propus a vocês então? Olha, vigilância não pode ser pensada independente da moralidade, vigilância não pode ser pensada independente da disseminação do medo, da forma como o medo se dissemina, e chamei a atenção da relação entre medo e compaixão. E por fim, parte da explicação hoje de por que no mundo inteiro há a política hoje, na sua forma, se desdobra como denúncia de corrupção. Quando a gente vai tentar pensar o Estado contemporâneo, a primeira coisa que chama atenção quando vai falar de Estado neoliberal, é a transferência de responsabilidade do Estado para o indivíduo quando se trata de gerir sua vida, cuidado com a saúde, cuidado com a educação. O Estado fez uma transferência de responsabilidade, antes cabia a ele, agora cada vez mais você delega ao próprio indivíduo. E que mais? Ao mesmo tempo, no Estado liberal, a ascensão do Estado securitário. O Estado neoliberal não é sempre mínimo, ao contrário, quando se trata de um Estado policialesco, os gastos são bastante grandes. De novo, pensa nos Estados Unidos. Mas eu gostaria de propor que uma outra característica do Estado contemporâneo é a denúncia de corrupção. Primeiro, eu ia trazer para vocês aqui, mas depois eu falar, não dá muito tempo, não vai ter tempo, a absoluta generalidade das denúncias de corrupção pelo mundo. Se você vai na Ucrânia, se você lê texto sobre a Ucrânia, texto sobre a Polônia, sobre a Espanha, sobre a Índia, sobre a África do Sul, sobre a Guatemala, é a mesma coisa. Questão de corrupção não é apanágio do Brasil, tá certo? Ao contrário, é característica do mundo contemporâneo, da política no mundo contemporâneo. Na Índia, teve um militante que fez greve de fome durante muito tempo. Depois, parte do pessoal que estava com ele fundou um partido. O símbolo do partido era uma vassoura. O brasileiro se lembra de Jânio Quadros.
Isso na Índia, tá certo? Você vai para a Ucrânia e lá o que se passa a acontecer é a denúncia de corrupção feita pelos meios de comunicação e jornalistas se candidatando a representar o povo. Depois, na Guatemala acabou de acontecer, o presidente eleito é um antigo comediante na forma de Chaves, cujo slogan era, igualzinho ao do Tiririca, não sou corrupto nem ladrão. Então, é a mesma coisa. O que significa dizer? Trata-se de pensar isso não como uma questão que tem a ver com a cultura, mas tem a ver com características da sociedade contemporânea. Não faz parte, a centralidade da corrupção não depende de uma série de fatores. Eu vou listar aqui alguns sem explicá-lo. A ascensão do neoliberalismo, simplesmente porque, se anteriormente você dizia que o problema era um Estado subdesenvolvido, hoje o que você passou a ser dito? Com a ascensão do neoliberalismo, a boa alocação de recursos se dá com um mercado eficiente. E, portanto, onde há intervenção do Estado, vai haver ineficiência. E o primeiro livro sobre corrupção em economia é de 1977. Então, ascendeu o neoliberalismo, corrupção aparece como central. O economista não dava atenção à corrupção, passa a dar. Segundo, que é um mecanismo muito mais antigo, disputa sobre quem representa o bem comum. Político ou jornalistas, Ministério Público, Judiciário. Isso é o mundo. E essa disputa é antiga e continua, tá certo? Quem é o verdadeiro representante do bem comum? Depois, obviamente, a gente tem uma desilusão com a democracia representativa, ainda mais quando há dispositivos técnicos que permitem outras formas de se organizar. Quarto, uma nova visibilidade dos políticos. A televisão, e não só a televisão, deu uma visibilidade à política que faz com que você tenha atenção ao comportamento individual. Mas, meu argumento é que numa cultura onde você tem a liberação do comportamento, onde você permite que as pessoas tenham prazer, onde há a liberação sexual, ninguém mais pode dizer, ninguém mais pode explicar o seu sofrimento dizendo, sofro por minha culpa. Porque a culpa não é só mecanismo de limitação. A culpa também é, talvez, sobretudo, não é só um mecanismo de explicação para o sofrimento humano. Essa é a sua atração. Por que eu sofro? Porque eu pequei. Logo, o que me é dito de imediatamente, talvez eu nunca mais peque. Nunca mais peque não dá, né? Nunca mais sofra. Numa cultura onde você libera o comportamento e diz os indivíduos podem ser felizes, é uma cultura que vai dizer sofro por culpa do outro. E faz parte da nossa cultura você dizer sofro por culpa dos políticos e morais. Porque eles falharam na sua proposta, obedeça-me que te salvo do outro. Era essa possibilidade de articular vigilância. E veja só, eu propus aqui uma articulação entre dispositivo e crença, que era uma questão que eu tinha colocado para o Eugênio, mas que eu acho que é uma questão que vale a pena de refletir. Não é possível pensar o dispositivo, a meu ver, os dispositivos de vigilância sem articular as crenças que fazem parte dessa cultura. Foi isso que eu tentei argumentar também. Obrigado. Más que una pregunta, simplemente una pequeña aclaración. Sobre el final de la exposición surge una relación entre liberalismo, corrupción y, por ende, vigilancia. La pregunta es doble. ¿Qué entiende con precisión qué es el liberalismo y qué evidencias históricas te llevan a pensar de que el liberalismo cumple estrictamente con esa regla? A leitura que eu estou fazendo do neoliberalismo, eu só estou usando o termo neoliberalismo, ele é basicamente uma leitura relativamente difundida por diversos autores, onde se frisa esse novo nexo entre, primeiro, o Estado e o mercado. Foi uma crença nova que foi criada, que durante muito tempo, se a gente imaginar a ascensão do keynesianismo e o domínio do keynesianismo até a década de 70, você tinha que crença forte, a crença de que o capitalismo e o mercado por si mesmo gerava problemas na alocação de recurso e que cabia ao Estado intervir para resolver o problema. O neoliberalismo fez exatamente o oposto e venceu.
Ele fez a ideia de que era preciso deixar espaço para o mercado e para a sociedade civil para se organizar e fazer com que o Estado recuasse. Agora, Oscar, veja só, é claro que eu estou falando, as evidências que eu posso apresentar sobre isso são evidências que são da ordem muito mais de processos sociais relativamente conhecidos e crenças, porque eu não estou trabalhando com dados empíricos e estrito sensu para poder argumentar isso, mas transferência de responsabilidade. Em diversos países você tem a tendência a querer fazer com que o gasto do Estado não se dê mais, ou não seja mais marcado na ajuda que antes caracterizava um Estado keynesiano e um Estado onde havia essa preocupação com garantir a educação e a saúde dos indivíduos e a proteção dele em relação ao desemprego. Essas demandas ou esses direitos que eram associados também à condição de trabalhador foram, se não acabaram, eles foram profundamente questionados. Eu acho que a gente está vivendo uma situação peculiar e que eu gosto de fazer de pegar a frase daquele ideólogo do Banco Central americano, que ele teve que reconhecer na crise de 2008, e ele falou isso em 2009, que o mercado, ele pensava que o mercado era o modo mais eficiente de gerir recursos e que, portanto, o mercado era capaz de perceber risco quando melhor do que a intervenção do Estado, e que, portanto, ele era contra qualquer tipo de controle do mercado financeiro, porque ele achava que os agentes iam conseguir. E ele teve que reconhecer que não. Eu acho que talvez a crise de 2008 deu um outro espaço para essa discussão sobre o lugar do Estado na economia, e aí depois também na condição social. Certamente, se a gente for pensar o caso dos países latino-americanos, se a gente for pensar o caso do Brasil, desde o governo Lula, ao contrário, né? Você teve a tentativa de retomar uma dimensão keynesiana na atuação do Estado. A tua intervenção eu agradeço muito, Paulo, acho que introduziu no debate aspectos muito enriquecedores para o debate. E eu não vou fazer propriamente uma pergunta, mas vou acrescentar alguns exemplos que podem ir no mesmo sentido, que podem ajudar e que vêm... E deste exemplos de vários países, não é? Mas eu queria só... a América Latina eu conheço apenas pela amizade das pessoas, não conheço a realidade em profundidade e nem me ficaria bem pronunciar-me sobre questões da América Latina. Mas na Europa há dois fenómenos muito curiosos que hoje estão a ser tematizados sob o nome de judicialização da política. Penso que é um tema que tem tudo a ver com a tua intervenção. Eu escapou-me algumas coisas que não ouvi bem, mas penso que ia nesse sentido. Eu penso que tens toda a razão em trazer ao debate da vigilância o problema da judicialização da política. Para explicar um pouquinho isso, dou-te 2 ou 3 exemplos que me parecem bem esclarecedores. Nós acabamos de ter metidos na prisão um ex-primeiro-ministro de esquerda que teve 12 meses preso e foi só liberto porque ultrapassou o prazo de libertação prévia e está aguardando julgamento em liberdade. Eu não pronuncio sobre a culpabilidade ou não dele das acusações de corrupção, porque o julgamento não foi feito, mas o que é interessante é a prisão dele, 12 meses, ainda sem culpa formada, só para inquérito policial, que utiliza fundamentalmente todos os dispositivos de vigilância de que nós falamos. Utiliza conversações telefónicas, de celular, controles de autoestrada de passagem de carros que supostamente transferiam milhões de euros de Lisboa para Paris, compra testemunhos via e-mail de personagens, e isto é um fenómeno interessante que mostra como, a meu ver, dá-te razão de dizer que neste momento é um absurdo pensar que a vigilância é a vigilância do Estado. Não, o Estado é o primeiro a ser vigiado nos tempos de hoje. Para te dar outro exemplo, é muito interessante que acabou de ser nomeado um governo na sequência das eleições e é muito curioso, eu fiquei muito impressionado com isso, que na apresentação pública dos currículos dos ministros escolhidos, há em todos sempre a referência a compromissos empresariais dessas personalidades antes da nomeação,
com a suspeição de que eles vão para o governo, mas vamos ficar com o olho em cima deles e vamos pedir às autoridades judiciárias e policiais que controlem estes fulanos que nos vão governar, antes de nós sermos surpreendidos pelas suas... Portanto, estou a dar estes fenómenos portugueses, não é? Só para ver como isto é qualquer coisa de muito relevante para o debate e para a perspectiva que tu introduziste. É mais elementos para o teu dossiê que eu trago do que propriamente uma questão. A questão da judicialização da política coloca problemas que eu não sei se tu queres equacionar, que é a deslocação do poder do político para o judicial. E o que não é também, não nos deixa necessariamente tranquilos. Não é por ser o juiz a controlar ou a polícia que nós ficamos mais tranquilos sobre o seu funcionamento. Mas é interessante como mudança de paradigma da vigilância do Estado. Era este comentário muito breve, depois podemos conversar mais sobre isso, mas que me parece interessante, que vem na linha da tua proposta, que eu achei muito sugestiva. Muito obrigado. Na verdade, por qual o interesse de se articular a corrupção e a discussão sobre corrupção com a discussão sobre vigilância? É porque, de fato, a gente tem que abandonar uma ideia simplificada de vigilância do Estado sobre nós, até porque, cada vez mais, funcionários públicos e políticos são vigiados. E a questão é mais... E a questão da judicialização... Na verdade, o meu argumento é: por que são vigiados? Porque ocupam um lugar estrutural hoje na economia simbólica de nossa cultura, que é explicar por que nós sofremos. Essa é a minha suposição. Sofremos por culpa do outro. Quem é o outro que pode explicar por quem eu sofro? São aqueles que sofrem com o arrepio do Estado de Direito. O arrepio do Estado de Direito vai em quem? Vai nesse absurdo que se faz com relação, primeiro, a terroristas e a criminosos. Até hoje Guantánamo existe. Até hoje Guantánamo está lá. Até hoje você não... A mídia brasileira até hoje não problematiza a forma absurda que é a morte de pessoas por policiais, sempre legitimada na função de estão nos salvando. Não se problematiza isso com o rigor que é necessário. Então, ao arrepio do Estado de Direito vai o outro monstruoso. E esse outro monstruoso novo, que aparentemente é quase uma classe, pelo menos no Brasil se costuma falar os políticos, que tem essa função de explicar a nós por que nós sofremos. Eu ia falar de um exemplo também que eu não sei se você conhece, Adriano, deve conhecer, que é Polônia. A Polônia é fascinante, porque a Polônia, a discussão lá era exatamente essa sobre, primeiro, como havia corrupção, como cada partido se acusava de corrupção, e depois, como que também havia uma disputa, primeiro, entre os meios de comunicação e os políticos, tanto assim que um primeiro-ministro conseguiu prender por corrupção um jornalista, e depois, para continuar, o aplauso público diante do absurdo que os procuradores do Estado faziam, prendendo todo mundo, na forma de não respeitar o direito, na forma, por exemplo, dessa prisão preventiva. Com o público aplaudindo. Como é possível? Aqui não, exatamente. Eu tinha pensado em pegar a notícia do New York Times sobre a Polônia, traduzi-la e colocar, olha o que o New York Times publicou sobre o Brasil, e depois eu ia dizer que era a Polônia. Porque é a mesma coisa. É o mesmo conjunto de forças políticas funcionando. E eu acho que é isso que se trata de perceber também, que a gente está vivendo um mundo onde, de algum modo, não se dá mais para pensar numa visão simplista de Estado, e um mundo onde, para a gente pensar a repolitização, que eu acho que é uma demanda que todo mundo vai formular aqui, a gente primeiro tem que restaurar a dignidade da política, para usar uma expressão famosa, porque hoje político é execrado. Político ocupa esse lugar de explicar o sofrimento. Sendo claramente também que a gente percebe que é muito fácil que esse discurso também favoreça um discurso conservador. Normalmente, na maior parte das vezes, onde a denúncia de corrupção gera transformação social,
quem vence são partidos conservadores. Quanto à questão do Adair, meu argumento é: quando o outro do poder é aquele que te salva, quando há a culpa, você não tem uma relação estratégica com o olhar do outro. Deus é bom. Eu estou brincando, obviamente, eu ateu até não mais poder, e portanto aquela coisa assim iluminista antiga, né, de ficar provocando e fazendo brincadeira. Mas a ideia é qual? O outro que te vigia, quando o outro que te vigia não está preocupado em disputar com você um lugar social de honra, quando é aquele que te cuida, você tem a tendência a se identificar com o olhar do outro. Então, portanto, a minha suposição é: quando há culpa, não há relação estratégica com o olhar do outro, há identificação. Era só isso. Então, o que eu acho é que, na verdade, na nossa cultura, a culpa entrou em crise. E aí você tem, então, o que eu chamei de vergonha reflexiva, que até se dá nessa legitimação da exposição ao olhar do outro. Então, não sei se vocês... Uma coisa que eu acho das mais fascinantes na nossa cultura é que os atletas hoje estão ficando todos pelados. E parte da argumentação de por que eles ficam nus é depois eles dizerem só preconceituoso mesmo que é contra isso. O Adriano quer falar também. Também você... Eu, já que não está ninguém a pedir, penso eu, mais um exemplo interessante. Nas últimas eleições em Portugal, a líder de um dos partidos emergentes novos, na campanha eleitoral, publicou numa revista chamada Carina, o nome diz-vos que tipo de revista é, a capa, ela grávida, nua, abraçada ao namorado. Como argumento, não argumentava. Segundo o que ela diz depois das reações emotivas da população, é que era para combater o preconceito em relação à exposição do corpo. A líder do partido, não era nem sequer um deputado de últimas... Não, era a líder do partido tomando posição política na campanha. Com ela com a barriga já bastante avançada e com o namorado abraçado a ela, como capa da revista Carina. Ou seja, a exposição ao olhar do outro na forma articulada com a denúncia do preconceito. Para dizer quem é que espia quem e quem é que provoca a expiação. Aqui há uma espécie de curto-circuito entre os olhares, não é? Enfim, não quero desenvolver o assunto, mas parece-me interessante para poder pensar o que é a vigilância no sentido que nós estamos a tomá-la hoje. Aproveitar o Adriano para fazer uma última colocação que eu talvez não tenha deixado claro, mas desde Freud, desde Nietzsche, desde outros pensadores como Foucault, Deleuze, a gente se acostumou a pensar que é a moralidade que provocava sofrimento. O que eu acho que está voltando a acontecer é uma coisa absolutamente curiosa. A gente passou a achar de novo que é a imoralidade que explica o sofrimento. A imoralidade alheia. Certo? É isso. Imoralidade alheia da forma, basicamente, do quê? Preconceito e ocupação indevida de coisa pública.